tenho uma relação tanto quanto conturbada com My Hero Academia. Entretanto, com a estreia da 7ª temporada e com a minha recente intensificação de atividade no X, me segue lá para acompanhar meu trabalho, eu acabei me envolvendo um pouco mais com a fandom e, incrivelmente, eles conseguiram mudar a imagem que eu tinha do anime. Então nesse vídeo eu vou explicar o que me fez dropar Boku no Hero há um tempo atrás e o que me fez decidir dar uma segunda chance e voltar a acompanhar o anime. Pra quem não conhece, Boku no Hero é um mangá escrito por Kohei Horikoshi, que vem tendo adaptação para anime desde os primórdios, e que agora tá na sua 7ª temporada. A premissa é simples, a história gira em torno de Deco, um garoto que sonha em ser um super-herói, mas que, diferente de todo mundo, nasce sem nenhum superpoder, o que acaba lhe causando uma imensa frustração, mas que não é suficiente para que ele desista do seu sonho. Após alguns acontecimentos, Deco herda o poder mais absurdo do herói mais poderoso que estava prestes a se aposentar, o poder do protagonismo. Não, brincadeira, não vou dar spoiler, mas é o poder mais insano daquele mundo, e a partir daí ele precisa treinar e aprender a lidar com esse poder enquanto estuda na academia pré-heróis e conhece várias pessoas com superpoderes. Eu preciso deixar claro que eu amo histórias de super-heróis, superpoderes e coisas do tipo, e justamente por isso me interessei por Boku no Hero na época, mas acontece que sempre tive alguns problemas com a forma que algumas coisas são feitas e com a forma que principalmente os personagens são usados. Pode ser chatice minha? Com certeza, mas eu acho válido mencionar. Não que eu ache um problema a obra ter muitos personagens, mas quando isso acontece, gerenciar todos eles acaba virando um desafio, e inevitavelmente alguns deles vão acabar sendo deixados de lado. E eu sinto que isso sempre acaba acontecendo em Boku no Hero, o que é uma pena, porque não faltam personagens interessantes e que poderiam ser muito bem explorados ali. Então a primeira coisa que me frustra é ver esse monte de personagem interessante sem o devido desenvolvimento, e quando tem, precisam de tipo 5 temporadas para serem trabalhados. Outra coisa que me deixava louco era ter de ser obrigado a ser reapresentado a todo personagem que aparecia em tela com seu nome e poder escritos na tela. Sério, eu acho que isso era o que mais me irritava. E eu entendo que Boku no Hero passa na TV japonesa e que são tantos personagens que muitas pessoas acabam nem lembrando direito quem eles são ou o que eles fazem. Mas da forma e com a frequência que fazem isso, vira praticamente um desrespeito à inteligência de quem assiste. Imagina se Jujutsu ou One Piece fizessem isso. Os fãs provavelmente ficariam muito bravos. E eu não tô tentando insinuar que eu sou inteligente nem nada do tipo. O que eu quero dizer é que uma boa narrativa não precisa dizer, basta mostrar. Os personagens devem ser lembrados pelo impacto que eles causam nas pessoas e não por repetição de texto na tela. E outro detalhe que pra mim é o pior de todos é a falta de dinamismo e até mesmo a demora que as coisas levam pra acontecer. Eu entendo que esse é o pacing que foi escolhido pra obra, mas quando o plot demora muito pra avançar ou quando avança mas nada muda ou progride, acaba ficando frustrante. Toda boa história consiste num ciclo de promessa, progresso e recompensa. Se você promete e não progride, a história não sai do lugar e isso pode frustrar as pessoas, fazendo com que elas, assim como eu fiz, abandonem a história, ou pior, saiam falando mal dela por aí. Mas mesmo com todos esses problemas e outros detalhes técnicos que nem vale a pena ficar citando aqui, eu ainda consegui chegar até a 5ª temporada. E eu até pensava em continuar, mas eu tava tão desanimado que eu acabei não fazendo isso. Então foi aí que eu cheguei no meu limite. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo durante a 5ª temporada, mas ao mesmo tempo nada aconteceu. Basicamente o plot chegou num ápice e a impressão que eu tive foi que ou o Kohei não sabia o que ele ia fazer com a história, ou 2, o estúdio Bones, responsável pela adaptação, decidiu enrolar o anime pro negócio render. Como eu não li e nem pretendo ler o mangá, simplesmente porque eu já tenho coisa demais na minha lista, eu acho que eu nunca saberei o que aconteceu de fato. Mas é aí que entra a minha experiência com a fandom de Boku no Hero. Quando eu disse que tinha dropado depois da 5ª temporada e perguntei se valia a pena continuar, muitas pessoas me disseram que essa foi a temporada mais mal adaptada, que o mangá era infinitamente superior e que a adaptação não chegou nem perto de transmitir o que aquele arco da competição era. Inclusive, também falaram muito mal da 6ª temporada, que eu nem cheguei a ver, mas lembro que na época muitas pessoas criticaram, principalmente o arco Dark do Deco. Eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo e foi aí que eu fiquei ainda mais aliviado de ter dropado, porque eu acho que vocês não sabem, mas eu não dropo nada. Eu sempre termino de ver tudo que eu começo, e isso pode ser um grande problema às vezes. Isso com certeza influencia nas minhas escolhas antes mesmo de eu começar a acompanhar algo, e ultimamente eu venho sendo muito mais cuidadoso, porque nosso tempo é valioso demais para ser desperdiçado com obras de qualidade duvidosa. Dito isso, eu posso contar nos dedos os animes que eu já dropei, e eu nunca coloquei Boku no Hero nessa categoria porque no fundo eu acho que eu ainda tinha essa dúvida, esse sentimento de querer voltar e terminar. Então foi aí que eu comecei a pensar melhor no lado positivo de Boku no Hero e no potencial que a história tinha. Bom, agora que eu fiz algo que eu não gosto muito e critiquei bastante, eu vou dizer os pontos que considero positivos sobre Boku no Hero e esclarecer o que me fez querer voltar a acompanhar. Basicamente foi isso. Não, tô brincando. Falando sério, o Boku no Hero tem muitas qualidades e a principal delas, eu acho que é a mensagem que Kohei sempre quis passar com o personagem do Deco.
Eu sei que toda essa história de se ter um sonho que no começo parece impossível, até que você se vê quase o alcançando, é um clichê gigantesco na ficção, mas é inegável que funciona, principalmente nos shounens. E não é só a mensagem, mas toda essa temática de aprender a trabalhar em equipe, aprender que não existe bem ou mal, que todas as pessoas são um complexo de emoções e sentimentos e que no fundo estamos sempre lutando por nós ou por quem amamos e temos esses nossos sonhos conosco o tempo todo, é uma temática que me agrada demais e que sempre acaba me conquistando. E eu acho que isso é muito bem explorado em Boku no Hero. Poderia ser explorado de forma mais clara? Talvez, mas isso não tira seu mérito. Eu também acho que Boku no Hero tem um potencial enorme para criar uma história grandiosa que excede até mesmo a premissa do herói, a de salvar o mundo. E eu acho que isso que acaba frustrando muita gente quando o Deku tenta salvar até o vilão, é transcender a própria essência do herói e salvar todo mundo. Eu percebi isso assistindo Frieren e observando o personagem do Himmel, um herói verdadeiro. E hoje eu entendo o ponto do Deku. Entendo o que é ser um herói de verdade e que, para se manter fiel ao que ele acredita, Deku precisa salvar as pessoas, inclusive o vilão. E por isso tudo, eu decidi. A primeira coisa que me fez repensar e dar uma segunda chance foi a mudança de ares que Boku no Hero parece ter. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas eu amo histórias que se levam a sério e mundos em que as ações dos personagens têm consequências sérias. Por isso eu amo obras como Attack on Titan, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen. Eu amo tragédias de obras com impacto emocional. E por alguma razão eu sinto que Boku no Hero pode estar caminhando para uma abordagem mais sóbria. É claro que eu não sou louco de comparar a seriedade de Boku no Hero com essas outras obras que eu mencionei. Fazer isso seria pedir para me frustrar. Mas eu reconheço o potencial que o plot dá para que temas mais sérios sejam explorados, e valorizo muito isso. Outro motivo foi que eu não consigo deixar as coisas assim em aberto. Só de ter 5 animes na minha lista de drops eu já fico louco, querendo parar tudo e voltar para terminar eles. Mas não é bem assim que funciona. E tudo bem que Boku no Hero não entraria lá porque eu finalizei as temporadas que eu comecei, mas ainda assim seria um drop pra mim. É claro que essa é mais uma razão pessoal e pode não ter sentido nenhum pras outras pessoas, mas pra mim é um ponto. Por fim, acho que o que mais me fez querer voltar foi ver que, de alguma forma, só o fato de eu não estar mais acompanhando o anime me deixava curioso e ansioso pra saber o que as pessoas estavam achando. E isso não é FOMO não, até porque nunca me importei com isso. Mas quando eu me importo com uma obra ou quando eu tenho algum tipo de vínculo com ela, seja emocional ou de qualquer tipo, fica mais difícil de eu só virar as costas e fazer de conta que nunca acompanhei e que nada aconteceu. Boku no Hero foi um dos animes que me despertou um interesse sincero e genuíno, mesmo sem ninguém ter me recomendado ou sem ter visto o hype do seu lançamento. Foi algo que surgiu naturalmente pra mim e que durante as 5 primeiras temporadas me deixava animado e ansioso por mais. Foi um sentimento incrível e que hoje em dia eu tenho com cada vez menos animes. Por isso eu acho que foi quase como uma nostalgia, como ver algo que eu assistia e que por algum motivo fiquei um bom tempo sem ver, fiquei afastado com essa saudade. Foi até meio que reconfortante. Por isso eu decidi dar uma segunda chance em tentar fazer com que todos esses sentimentos bons superassem os detalhes técnicos que me afastaram da obra e, quem sabe, poder sentir tudo de novo. Enfim, eu acho que o ponto principal do vídeo é como eu me peguei me contradizendo e indo contra tudo que eu falo aqui no canal. Se você viu meus outros vídeos, deve ter percebido que eu sempre digo que precisamos dar uma chance às obras e um voto de confiança, o que eu sempre fiz com uma perspectiva otimista. Mas no caso de Boku no Hero, eu acho que eu fui um pouco injusto e julguei a obra baseada no momento ruim da adaptação. Não tô dizendo que nós devemos nos forçar a ver algo que não nos agrada, isso jamais. Se você não tá curtindo, não faz sentido se forçar a ver algo que te desagrada. Mas o que eu quero dizer é que quando você percebe que algo tem potencial e quando você sente que aquilo pode realmente ser bom, pode valer a pena continuar dando uma chance, mesmo com os problemas e momentos difíceis. No meu caso, eu me diverti muito assistindo as primeiras temporadas de Boku no Hero. Como eu já disse, acho que a premissa é incrível, que o mundo é consistente, muito bem desenvolvido e explorado, e que os personagens são carismáticos e com muito potencial para serem desenvolvidos. O que não falta é personagem bom ali, e eu acabei deixando tudo isso de lado, toda a diversão e pontos interessantes da obra, em detrimento de um momento ruim, um ponto baixo que quase todas as obras têm. Isso é um pouco injusto, e por isso que eu sempre digo que se algo te agrada, e se você sente que aquilo pode ser bom, não tenha medo ou orgulho, dê uma segunda chance e se permita conhecer e experienciar as coisas que você pode se surpreender. Se a narrativa de Boku no Hero vai melhorar ou se o anime vai continuar me animando e me deixando interessado como antes, eu ainda não sei, mas sei que eu vou dar mais um voto de confiança, uma segunda chance, e quem sabe, pode valer a pena. Muito obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aqui que muito provavelmente você vai gostar também.